Olá pessoal, professora Regiane falando com vocês. Hoje a nossa aulinha é sobre testes especiais para a região de tornozelo e pé. Vamos lá? Pessoal, nós vamos começar aqui com o meu gurizinho, tá de modelo. Nós vamos começar com o teste de gaveta. Então, lembrando vocês que teste de gaveta é teste para instabilidade. Então, o paciente não vai sentir dor. Somos nós que vamos observar se tem movimentação anormal dessa região. Então, o teste de gaveta, ele serve para testar bem a articulação latalo-crural, tá? É importante, então, com uma das mãos a gente vai estabilizar. Aqui eu tô na vantagem, porque meu pezinho aqui de modelo é pequeno, mas dá para fazer tranquilamente. A gente estabiliza aqui, ó, os ossos do tarso, né? Tanto o retropé do paciente calcâneo, e a outra mão nós vamos utilizar lá na tíbia. Então, nós temos tanto gaveta anterior, na qual a gente vai anteriorizar essa tíbia, e o gaveta posterior, do qual a gente vai posteriorizar essa tíbia, ok? Então, no gaveta anterior, segurei aqui a tíbia e vou puxar a tíbia para cima. Se eu perceber movimentação anormal, o teste vai ser positivo. Caso contrário, teste negativo. E o gaveta posterior, justamente o contrário. Eu vou empurrar a minha tíbia para trás, tá? Esse balancinho que a gente vê aqui é normal, tá? O que eu tenho que sentir é na minha estabilização se não tem esse grande movimento, tá? Então, esses são os testes de gaveta anterior e gaveta posterior de tornozelo, ok? Então, quando eu tiver lesão de ligamento talofibular anterior, a gente vai ter essa instabilidade anterior. Quando tiver lesão do ligamento talofibular posterior, a gente tem a lesão, então, né, tem um movimento positivo para a gaveta posterior. Outro teste que a gente ainda vai fazer para essa questão ligamentar são os testes em estresse, né, chamado estresse em varo e estresse em valgo. Mas na região de tornozelo a gente pode chamar de inversão e eversão para facilitar a vida, tá? Então é importante a gente palpar a região do ligamento, né? Então aqui eu peguei o ligamento talofibular anterior, estabiliza a perninha do paciente com a mão aqui no pé, eu só vou lá e faço o movimento de inversão do tornozelo. E aí eu vou observar tanto se o paciente refere dor nessa região, mas também se tem uma movimentação anormal desse tornozelo para inversão. Nessa região, como a gente sabe que são 3 ligamentos, eu posso repetir o teste palpando esses 3 ligamentos. Obviamente que se eu não consigo sentir esses ligamentos, a gente já suspeita de ruptura, mas às vezes pode ser uma questão da nossa mão, do pé do paciente, se tem um pouquinho mais de gordura, se tá com edema, então vai dificultar realmente a palpação, tá? E o estresse em eversão, vou mudar o pezinho aqui, só para vocês verem para esse lado. Ligamento deltoide, então coloco o dedo lá no ligamento deltoide e agora eu faço estresse em eversão. Se eu perceber a movimentação anormal também do tornozelo para eversão, a gente vai considerar o teste positivo, ok? Bom, pessoal, virei meu paciente aqui em decúbito ventral, fiz uma flexão dele de joelho para o pezinho ficar relaxado e nós vamos fazer um teste lá para o túnel do tarso. Então, um teste bem simples, só flexionei o joelho aqui para ficar o paciente, óbvio, numa posição mais relaxada. E aí a gente pode fazer a percussão, tanto com a ponta do dedo ou usando o martelinho de percussão, tá? Acho a região do túnel do tarso e vou lá e dou umas batidinhas, umas 2, 3 pancadinhas na região do túnel do tarso. Se o teste for positivo, meu paciente vai referir o formigamento ou dor aqui vindo para a região da planta do pé. Se o paciente não referir nada, aí a gente já considera o teste negativo. Bom, pessoal, outro teste, só relaxei, coloquei os pezinhos do meu paciente aqui para fora da minha maca improvisada, que é a minha cama, é o teste de Thompson. O teste de Thompson, ele vai avaliar aqui a ruptura do tendão de calcâneo, né? Então, aqui a gente consegue palpar direitinho esse tendão, até ver questão de maleabilidade, mas o paciente pode ter tido ruptura e não ter mais conectividade com o tríceps sural, ou uma ruptura parcial, enfim. Esse teste nada mais é do que com uma das mãos ou com as duas mãos a gente vai pressionar, ó, o tríceps sural. Quando a gente comprime o tríceps sural, a gente consegue observar a movimentação do pé, porque essa musculatura justamente faz o quê?
esse movimento, né, o de plantiflexão. Então, quando eu comprimo aqui a perna do paciente, é como se ele estivesse fazendo uma contração muscular e eu observo a movimentação do pé. De novo, o teste não é positivo se o paciente sentir dor. O teste vai ser positivo se quando eu apertar a perna do paciente não tiver movimentação lá do tornozelo. Nesse caso aqui, ó, a gente observa que tem a movimentação, então o teste é considerado negativo. Bom, pessoal, são testes simples, são os testes mais utilizados aí para a região do nosso tornozelo. E mais uma vez, na nossa videoaula, lá na nossa videoconferência, estarei para a gente tirar dúvidas e repetir esses testes. Bons estudos para vocês. Um beijo!